Felizmente, aquele tempo e aquela atitude passaram. Agora podemos considerar a Sociedade de Pesquisas Psíquicas como uma excelente amiga. Ela se pôs ao trabalho assíduo e intensamente e provou a nossa tese, se que provas eram necessárias. A Sociedade. Em primeiro lugar temos o nosso amigo Sr. F. W. H. Mieres, cuja memória todos veneramos. E não esquecemos que Mieres declarou plenamente que havia chegado à conclusão de que a hipótese espiritualista era a única admissível para explicar os fenômenos que havia testemunhado. Depois vem o Dr. Dixon. Todos quantos conhecem o assunto de longa data se lembram quanto ele perseguia tenazmente os que professavam o espiritualismo. Era um autêntico Saulo a perseguir os cristãos. E ele próprio, por força da investigação dos fenômenos que se davam em presença da senhora Leonora Piper, veio para o nosso lado e, honestamente, destemidamente, declarou-se convertido à hipótese espiritual. E agora, nestes últimos dias, tivemos um notável volume de autoria do professor Sloop, da Universidade de Columbia, Nova York, publicado pela Sociedade de Pesquisas Psíquicas. Um livro de 650 páginas, que mostra que, também ele, um vice-presidente da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, está convencido de que a hipótese espiritual é a única capaz de explicar os fenômenos de que foi testemunha. Todos estão rindo, e eu estou começando a ter esperanças em nosso bom amigo Sr. Podimore. Da nossa posição privilegiada destes últimos 20 anos singulares, vemos que o vaticínio era muito otimista. Mas o trabalho da senhora Piper está acima de contestação. O professor James tomou contato com a senhora Piper em 1885, ao saber da visita de um seu parente, que obtivera resultados muito interessantes. Conquanto fosse antisséptico, resolveu-se a investigar diretamente. Conseguiu bom número de mensagens probantes. Por exemplo, sua sogra havia perdido seu talão de cheques, mas o Dr. Pinuit, guia da senhora Piper, a quem haviam pedido que ajudasse a encontrá-lo, disse onde estava e a informação estava certa. Em outra ocasião esse guia disse ao professor James, sua filha tem um rapaz, chamado Robert F., como companheiro em nosso mundo. Os F.S. eram primos da senhora James e viviam em outra cidade. O professor James contou à sua senhora que o Dr. Pinuit tinha cometido um engano quanto ao sexo da criança morta dos F.S., pois havia dito que era um rapaz. Mas o professor James estava enganado. A criança era um rapaz e a informação dada estava certa. Aqui, pois, não podia ser uma questão de leitura do pensamento dos assistentes. Muitos outros exemplos de comunicações verídicas podiam ser aduzidos. O professor James descreve Sra. Piper como uma criatura absolutamente simples e honesta e diz de sua investigação, o resultado é fazer-me sentir, tão absolutamente certo quanto estou de qualquer fato pessoal no mundo, que em seus transes ela sabe de coisas que não seria possível ter ouvido quando desperta. Depois da morte do Dr. Richard Dixon, em 1905, o professor Slope obteve, por intermédio da senhora Piper, uma série de comunicações probantes, que o convenceram de que realmente se achava em contato com seu amigo e companheiro de trabalho. Por exemplo, o Dixon lhe lembrou um médium particular, a respeito de cujos dons os dois homens haviam discordado. Disse que o tinha visitado e acrescentou, achei as coisas melhor do que pensava. Falou de um ensaio com água corada, que ele e Slope tinham usado para experimentar um médium a 500 milhas de Boston, e acerca do qual a senhora Piper nada sabia. Houve também referência a uma discussão que ele tinha tido com Slope a respeito de certo manuscrito de um dos livros de Slope. O séptico poderá objetar que esses fatos estavam dentro do conhecimento do professor Slope, de quem Sra. Piper os teria obtido por meio da telepatia. Mas, acompanhando as comunicações, havia muitas provas de peculiaridades pessoais do Dr. Dixon, que foram reconhecidas pelo professor Slope.
a fim de permitir que o leitor julgue a consistência de algumas das provas dadas por intermédio da Sra. Piper, sob a ação do guia Pinwhit, citamos o seguinte caso. Na 45ª sessão na Inglaterra, a 24 de dezembro de 1889, quando os senhores Oliver e Alfred Lodge e o casal Thompson eram assistentes, de súbito disse Pinwhit. Conhece Richard, Rich, Sr. Rich? Não muito bem, respondeu a senhora. Conheci um Dr. Rich. Pinwhit, é este. Morreu. Está mandando saudades a seu pai. Na 83ª sessão, quando o Sr. Thompson e a senhora se achavam presentes novamente, Pinwhit disse de repente, aqui está o Dr. Rich. Então o Dr. Rich começou a falar. É muita bondade deste cavaleiro, referia-se a Pinwhit, deixar que eu vos fale, Sr. Thompson. Desejo que leve uma mensagem a meu pai. Levá-la-ei, respondeu o Sr. Thompson. Agradeço milhares de vezes, respondeu o Dr. Rich. É muita bondade. Como vedes, passei subitamente. Meu pai ficou muito perturbado com isto e ainda se acha perturbado. Não se recuperou. Diga-lhe que estou vivo, que lhe envio a minha afeição. Onde estão os meus óculos? A médium passa a mão sobre os olhos, eu usava óculos. E era verdade. Penso que ele os guarda, bem como alguns de meus livros. Havia uma pequena caixa preta, que eu tinha, penso que está com ele. Não desejo que se perca. Às vezes ele é perturbado por um zumbido na cabeça, fica nervoso, mas isto não tem importância. Sr. Thompson, que faz o seu pai? A médium tomou um cartão e parecia escrever nele, parecia pôr um selo no canto. Ele se ocupa com estas coisas. Sr. Thompson, se o senhor lhe der esta mensagem, eu o ajudarei de muitas maneiras. Posso e quero. A respeito deste incidente, observa o professor Lodge, Sr. Rich, pai, é administrador dos Correios de Liverpool. Meu filho, o Dr. Rich, era quase estranho ao Sr. Thompson e quase estranho para mim. O pai tinha ficado muito chocado com a morte do filho, como verificamos. Sr. Thompson o havia procurado e dado o recado. Rich, pai, considera o episódio extraordinário e inexplicável, salvo por alguma espécie de fraude. A frase agradeço milhares de vezes, concordou o velho, é característica e admite que recentemente sofreu de zumbidos. O Sr. Rich não soube a que caixa preta o filho se referia. A única pessoa que podia dar informações a respeito achava-se então na Alemanha. Mas foi verificado que, em seu leito de morte, o Dr. Rich falava constantemente de uma caixa preta. Assim comenta a mensagem, sem dúvida o Sr. Thompson e a senhora conheceram o Dr. Rich, pois o encontraram uma vez. Mas eram perfeitamente ignorantes de todos os detalhes dados aqui. Onde o escolheu a médium? Não da influência deixada num objeto qualquer, pois não havia tal objeto na sessão. Sra. Piper teve vários guias em diversas etapas de sua longa carreira. O primeiro deles foi o Dr. Pinwhit, que dizia ter sido um médico francês, mas cujo relato de sua vida terrena era contraditório e insuficiente. Nada obstante, sua atuação foi muito notável e ele convenceu a muita gente de que então era um intermediário entre os vivos e os mortos. Algumas objeções contra ele, entretanto, tinham força, pois, embora seja muito provável que uma prolongada experiência das condições do outro mundo apague a nossa lembrança das coisas terrenas, é pouco admissível que assim fosse até o ponto que a experiência o demonstrou. Por outro lado, a alternativa de que fosse uma segunda personalidade da Sra. Piper, um simples fio, se assim se pode dizer, separado do tecido da sua individualidade, abre dificuldades ainda maiores, desde que foi dada a tanta coisa que se achava acima do possível conhecimento da médium. Estudando esses fenômenos, o Dr. Dixon, que tinha sido um dos mais severos críticos de todas as explicações transcendentes,
Foi pouco a pouco forçado a aceitar a hipótese espiritual como a única capaz de abarcar os fatos. Achou que a telepatia entre assistente e médium não bastava. Verificou impressionado que, quando a inteligência comumente tinha tido um distúrbio mental antes de morrer, as mensagens posteriores eram obscuras e grosseiras. Isto seria inexplicável se as mensagens fossem meros reflexos mentais dos assistentes. Por outro lado, havia casos, como o de Enaud, em que uma mensagem selada em vida, não pôde ser dada depois de morta. Admitindo valor a tais objeções, não podemos senão repetir que nos cingiríamos aos resultados positivos e esperamos que conhecimentos mais completos possam dar-nos a chave que explicará aqueles que se afiguram negativos. Como podemos imaginar quais sejam as leis e quais as dificuldades especiais em tais experiências? Em março de 1892 o guia Penuit foi avantajado pelo guia George Pelion e o tom das comunicações mudou com a troca. George Pelion era um jovem literato, morto aos 32 anos, numa queda de cavalo. Tinha se interessado pelos estudos psíquicos e então havia prometido ao Dr. Dixon que se morresse iria esforçar-se por se manifestar. Foi uma promessa que cumpriu vantajosamente. O autor destas linhas deseja aqui consignar a sua gratidão, porque foi o estudo das manifestações de George Pelion que tornaram a sua mente receptiva e simpática até que as provas finais lhe vieram durante a Grande Guerra. Pelion preferia escrever pela mão da Sra. Piper e não era raro que enquanto Penuit falava, Pelion estivesse escrevendo. Pelion estabeleceu sua identidade encontrando 30 velhos amigos, desconhecidos da médium, reconheceu-os a todos e a cada um se dirigiu no tom costumeiro de quando era vivo. Nunca tomou um estranho por um amigo. É difícil imaginar como a continuidade de identidade e o poder de comunicabilidade, duas coisas essenciais no espiritualismo, poderiam ser mais bem estabelecidos do que em tais registros. É instrutivo que o ato de se comunicar era muito agradável a Pelion. Sinto-me feliz aqui, e mais ainda desde que me posso comunicar com você. Lamento os que não podem falar. Por vezes mostrava a ignorância do passado. Comentando isto, diz em mensagem, se há um outro mundo, os espíritos não vão para lá a fim de ruminar o que aconteceu em nossa vida incompleta. Vão para serem arrastados no vórtice de uma atividade maior e mais alta. Se, por vezes se esquecem, não é de admirar. Não obstante, parece que esquecem menos do que nós. É claro que se Pelion estabeleceu a sua identidade, tudo quanto nos possa dizer de sua experiência atual no outro mundo é da mais alta importância. É aqui que o lado fenomênico do espiritualismo dá lugar ao lado religioso, pois, que segurança dos mais veneráveis mestres, ou dos escritos, pode dar-nos a mesma convicção que um relato de primeira mão, de alguém que conhecemos e que vive atualmente a vida que descreve. Este assunto é tratado mais completamente em outro lugar. Assim, basta dizer aqui que a descrição de Pelion, de um modo geral, é a mesma que tantas vezes temos recebido, e que pinta uma vida de evolução gradativa, que é a continuação da vida terrena e apresenta, de muito, os mesmos aspectos, posto que, em geral, de forma mais agradável. Não é uma vida de mero prazer e de preguiça egoística, mas uma vida na qual todas as nossas faculdades pessoais têm um imenso campo de ação. Em 1898, James Hervey Slope, professor de Lógica e Ética na Universidade de Colômbia, substituiu o Dr. Dixon como chefe experimentador. Começando na mesma posição de cepticismo, aos poucos foi levado pelas próprias experiências à mesma conclusão. É impossível ler os seus relatórios, publicados em vários livros e, também, no volume 16º dos procedimentos da SPR, sem sentir que talvez ele não suportasse a evidência. Seu pai e muitos parentes voltaram e mantiveram palestras que estavam muito acima da alternativa de personalidade secundária ou de telepatia. Ele não discute o obscuro em sua conversação, mas diz: estive conversando com meu pai,
Meu irmão, meus tios e quem quer que leia a sua descrição será forçado a concordar com ele. Como essa sociedade pode ter tais provas em seus próprios procedimentos e ainda, até onde a maioria de seu conselho é responsável, continuar não convertida ao ponto de vista espiritualista, é um mistério. Isto apenas pode ser explicado pelo fato de haver um tipo de mente egocêntrica e limitada, embora possivelmente aguda, que absolutamente não recebe impressões do que acontece aos outros e, ainda, é constituída de tal modo que é o último tipo de mente a convencer-se por si mesma, devido ao ser feito sobre o material de que depende a prova. Nisto está a razão porque de outro modo seria inexplicável. As lembranças do velho Slope não eram muito minuciosas nem muito definitivas para alcançar o seu filho. Muitos fatos haviam sido esquecidos e alguns jamais tinham chegado ao conhecimento deste. 2 vidros em sua escrivaninha, seu canivete castanho, sua caneta com pena de pato, o nome de seu piquira, seu boné preto. A gente pode considerar estas coisas triviais, mas elas são essenciais à comprovação da personalidade. Ele tinha sido membro ativo de uma pequena seita. Apenas nisto parece que havia mudado. A ortodoxia nada tem com isto. Eu podia ter mudado de ideia em muitas coisas, se as tivesse conhecido. É interessante notar que quando, em sua 16ª sessão, o professor Slope adotou os métodos dos espiritualistas, conversando livremente sem testes, obteve uma corroboração mais efetiva do que nas 15 sessões em que havia tomado precauções. O fato confirma a observação de que quanto menor o constrangimento em tais entrevistas, mais positivos são os resultados, e que o pesquisador meticuloso muitas vezes os estraga a própria sessão. Slope registrou que em 205 incidentes mencionados nessas conversas foi-lhe possível verificar a exatidão de nada menos que 152. Talvez a mais interessante e dramática conversação jamais obtida através da Sra. Piper seja o que se deu entre seus 2 investigadores, após a morte de Richard Hodgson, em 1905. Temos aqui 2 cérebros de primeira classe, Hodgson e Slope, um morto e outro na plenitude de suas faculdades, mantendo uma palestra no seu nível habitual, pela boca e pela mão dessa mulher meio deseducada e em transe. É uma situação maravilhosa e quase que inconcebível que ele, que durante tanto tempo estivera estudando o espírito através dessa mulher, deveria agora ser o espírito que usasse a mesma mulher e, por seu turno, fosse examinado por seu velho colega. O episódio merece um estudo cuidadoso. Assim também é a mensagem atribuída aos Tinton Moses. A seguinte passagem dá o que pensar a muitos dos nossos mais materiais investigadores do psiquismo. O leitor dirá se ela pode ter brotado do cérebro da Sra. Piper. Desejamos incutir esse pensamento no vosso cérebro e no dos amigos terrenos. Há uma diferença entre a entrada no mundo dos espíritos daqueles que buscam o desenvolvimento espiritual, e o daqueles que apenas buscam o conhecimento científico. Pede o Dr. Hodgson que vos diga que ele cometeu um grande erro em ficar tanto tempo aferrado à vida e às coisas materiais. Compreendereis que ele quer dizer que não se interessou pelo mundo mais alto ou espiritual. Ele não viu esses assuntos psíquicos do mesmo ponto de vista que eu. Ele procurou basear tudo em fatos materiais e não procurou interpretar coisa alguma como um todo espiritual. Aquele que chega onde ele chegou é transplantado de uma para outra esfera da vida, como uma criança recém-nascida. Ele tem sido crivado de mensagens vindas de vosso lado. Os mensageiros lhe têm trazido toda sorte de mensagens. Tudo em vão, ele não pode responder. E repete que eu vos devo dizer que agora se dá conta de que apenas viu um lado dessa magna questão a que era menos importante. Uma descrição dessa notável médium deve interessar ao leitor. Dela assim fala a Sra. J. Philpott, pareceu-me uma senhora de meia idade, agradável, bem feita e saudável, acima da estatura média, cabelos castanhos e uma atitude equilibrada e de uma matrona. Parecia uma criatura bem educada,
sem quaisquer características marcantes, intelectuais ou outras. Aliás, eu esperava encontrar um tipo diferente, alguém que mostrasse o sistema nervoso com mais eficiência. Essa senhora parecia tão calma e flegmática quanto uma caseira alemã. Evidentemente nunca se havia preocupado com problemas metafísicos ou de qualquer outra espécie de caráter vago e abstrato. De qualquer modo me lembrou uma enfermeira que certa vez eu havia visto no hospital, uma mulher calma e senhora de si. Como muitos outros grandes médiuns, tal como Margaret Foxcane, era agnóstica relativamente à origem de suas forças, o que é mais natural em seu caso, desde que caía sempre em profundo transe e apenas de segunda mão é que lhe vinha o relato do que se passava. Inclinava-se para uma grosseira e superficial explicação baseada na telepatia. Como no caso de Eusapia Paladino, sua mediunidade desabrochou após um acidente na cabeça. Parece que suas forças a deixaram de súbito, como tinham chegado. O autor encontrou em Nova York, em 1922, quando parecia ter perdido completamente suas faculdades, embora conservasse interesse pelo assunto. A sociedade dedicou muito trabalho àquilo que se costuma chamar correspondência cruzada. Centenas de páginas dos procedimentos são dedicadas ao assunto, que despertou acalorada controvérsia. Foi sugerido que o esquema se havia originado num outro lado, por F. W. H. Mieres, como um método de comunicação que eliminava o bicho-papão de tantos pesquisadores do psiquismo, a telepatia dos vivos. Pelo menos existe a certeza de que, quando vivo, Mieres havia considerado o projeto de maneira mais simplista, qual fosse a de obter a mesma palavra ou mensagem através de dois médiuns. Mas a correspondência cruzada da SPR tem, de um modo geral, um caráter muito mais complicado. Nesta um escrito não é a mera reprodução de declarações feitas em outro. Parece que os escritos representam antes aspectos diversos da mesma ideia e, muitas vezes, a informação em um é explanatória, mas complementar no outro. Sra. Alice Johnson, encarregada da pesquisa pela SPR, foi a primeira a notar esse elo entre os escritos. Ela cita este simples exemplo. Num caso escrito da Sra. Forbes, supostamente ditado por seu filho Talbot, afirmava que era o momento de deixá-la, uma vez que buscava um sensitivo que escrevesse automaticamente, a fim de que pudesse conseguir a confirmação do próprio escrito. No mesmo dia a Sra. Verral escreveu sobre uma árvore, um abeto, plantada num jardim e a descrição foi assinada com uma espada e uma corneta pendurada nela. A corneta fazia parte do distintivo do regimento a que Talbot havia pertencido, e em seu jardim Sra. Forbes tinha alguns abetos, originários de sementes que o filho lhe enviara. Esses fatos eram desconhecidos da Sra. Verral. Srs. Johnson, que fez um minucioso estudo das mensagens recebidas pela Sra. Thompson, Sra. Forbes, Sra. Verral, Sra. Willett, Sra. Piper e outras, chegou à seguinte conclusão: a característica destes casos, ou, pelo menos, alguns deles, é que não encontramos na escrita de um médium automático nada parecido com uma reprodução palavra por palavra das frases do outro. Também não captamos a mesma ideia expressa de diversas maneiras, como bem poderia resultar da telepatia direta entre os médiuns. O que colhemos é uma produção fragmentária no escrito, que não parece ter um ponto particular ou significação e uma outra informação fragmentária no outro, igualmente sem uma característica especial, mas quando unimos os dois escritos, vemos que se completam e que, aparentemente, há uma ideia coerente ligando os dois, mas apenas parcialmente expressa em cada um deles. Diz ela o que não é o caso, pois centenas de casos contrários podem ser citados. O seguinte, o ponto fraco de todos os casos bem autenticados de aparente telepatia dos mortos é, aliás, que eles podem ser explicados pela telepatia entre os vivos. Eu acrescento,
Nessas correspondências cruzadas, entretanto, encontramos, aparentemente, telepatia referente ao presente, isto é, as informações correspondentes são mais ou menos contemporâneas e sobre fatos do presente que, de qualquer modo, são desconhecidos de qualquer pessoa viva, desde que a significação e a passagem da mensagem muitas vezes não sejam compreendidas para cada médium automático até que a solução seja encontrada quando se juntam os dois escritos. O estudioso que tomar a peito o imenso trabalho de examinar cuidadosamente essas mensagens, que se estendem por centenas de páginas, talvez se satisfaça com a prova apresentada. Mas, na verdade, verificamos que muitos pesquisadores de psiquismo, experimentados e capazes, as consideram insuficientes. Eis algumas opiniões a respeito. Diz Richet, certamente estes são casos bem marcados de criptestesia, mas, se a criptestesia, ou lucidez, ou telepatia, isto de modo algum implicar a sobrevivência de uma personalidade consciente, deve, entretanto, lembrar-se que Richet não é um controvertista imparcial, de vez que qualquer admissão de espírito seria contrária aos ensinamentos de toda a sua vida. Da mesma escola de Richet é Dr. Giuseppe Maxwell, que diz: é impossível admitir a intervenção de um espírito. Queremos provar os fatos, e o sistema de correspondência cruzada se funda em fatos negativos, o que é uma base instável. Só os fatos positivos têm valor intrínseco, que as correspondências cruzadas não apresentam, pelo menos, na atualidade. E admirável que Maxwell, como Richet, fez depois uma longa caminhada para o espiritualismo. Encontramos isto discutido com a necessária gravidade, no Spectator, de Londres, que diz: ainda que essas coisas, isto é, as correspondências cruzadas de tipo complexo, fossem comuns, não se poderia argumentar que seriam apenas uma prova de que algum ser consciente as produzisse, que dificilmente provariam que esse ser consciente estivesse no espírito, que certamente não provariam que fosse uma determinada pessoa morta qual é que tal se diz. Uma correspondência cruzada é uma possível prova de organização, mas não de identidade. É verdade que muita gente capaz, como Sir Oliver Lodge e Sr. Gerald Balfour, aceitam a prova das correspondências cruzadas. Mas se estas satisfazem comparativamente a poucas pessoas, então o seu objetivo não foi atingido. Eis uns poucos exemplos dos mais simples, tomados da SPR, em seus procedimentos. Como nada menos de que 50 a 100 páginas impressas são dedicadas a um dos mais complicados casos, é difícil resumi-las adequadamente em poucas linhas e desnecessário declarar quão cansativos são para o leitor se transcritos integralmente. A 11 de março de 1907, a 1h, disse Sra. Piper ao despertar. Violetas. No mesmo dia, às 11 da manhã, Sra. Veral escreveu automaticamente. Suas cabeças foram coroadas com botões de violetas. Violacea odores, cheiro de violetas. Folhas de violetas, de oliveira, vermelho e branco. A cidade das violetas. Em 8 de abril de 1907, o suposto espírito de Mieres, através da Sra. Piper, disse à Sra. Sedgwick: lembra-se de Eurípides. Lembra-se do espírito e do anjo. Dei a ambos. Quase todas as palavras que hoje escrevi se referem a mensagens que estou tentando transmitir através da Sra. V. Em 7 de março, no curso de uma escrita automática, Sra. Veral tinha as palavras Hércules Furens e Eurípides. E em 25 de março ela havia escrito: ali está o drama de Hércules e o roteiro está no de Eurípides, se ao menos você pudesse vê-lo. Certamente isto escapa da coincidência. Novamente, a 16 de abril de 1907, estando na Índia, Sra. Holland recebeu uma mensagem na qual aparecem as palavras Morse e a sombra da morte. No dia seguinte, Sra. Piper pronunciou a palavra Thanatos,
Obviamente uma pronúncia imperfeita de Thanatos, voz grega que, como a latina mors, significa morte. Em 29 de abril Sra. Verral escreveu toda uma mensagem versando a ideia da morte, com citações de Landor, Shakespeare, Virgílio e Horácio, todas envolvendo a ideia da morte. Em 30 de abril Sra. Piper, despertando, repetiu 3 vezes, dentro de poucos instantes a palavra Thanatos. Aí novamente a teoria da coincidência fica demasiado afastada. Outra correspondência cruzada relativa à frase Ave Roma Immortalis é demasiado longa. Sr. Gerald Balfour, ao discuti-la, diz que a ideia completa é o conhecido quadro existente no Vaticano. A mensagem de Sra. Verral deu detalhes desse quadro, para ela sem sentido, mas esclareceu pela frase Ave Roma Immortalis, que surgiu poucos dias depois, na mensagem pela Sra. Holland. Um aspecto interessante foi a aparente compreensão do guia daquilo que estava acontecendo. Em 2 de março, quando começou a correspondência cruzada, Sra. Verral escreveu que tinha mandado através de outra senhora, a palavra que elucidaria as questões. Em 7 de março, quando começou a correspondência, a contribuição da Sra. Holland foi seguida por estas palavras: como poderia eu ter tornado mais claro sem lhe dar um roteiro? Com razão, Sra. Gerald Balfour considera que esses 2 comentários mostram que essa correspondência cruzada estava sendo conduzida com propósito deliberado. Sir Oliver Lodge, comentando a maneira por que o sentido é disfarçado nessas correspondências cruzadas, diz de uma delas: a habilidade, a sutileza e a alusão literária tornaram a mensagem difícil de ler, mesmo quando decifrada e apresentada pelo talento do Sr. Piddington. Essa crítica, feita por quem se convenceu de seu verdadeiro caráter, é uma indicação bastante de que as correspondências cruzadas não podem fazer mais que um limitado serviço. Para os espiritualistas comuns parece um método demasiadamente complicado para demonstrar aquilo que pode ser demonstrado por métodos mais fáceis e convincentes. Se um homem tentasse demonstrar a existência da América apanhando nas praias da Europa madeira arrastada pelas correntes marinhas, como fez Colombo, em lugar de tomar contato com a Terra e os seus habitantes, apresentaria uma grosseira analogia com esses processos indiretos de investigação. Além das mensagens de correspondência cruzada, muitas outras foram minuciosamente analisadas pela SPR, das quais a mais notável e convincente foi a que se chamou o ouvido de Dionysius. É preciso convir que, depois da inferior e, ocasionalmente, sórdida atmosfera dos fenômenos físicos, essas incursões intelectuais nos levantam para uma atmosfera mais pura e mais rarefeita. As correspondências cruzadas foram muito prolongadas e complexas para conquistar simpatias e tinham uma penosa semelhança a um pedante jogo de salão. Já é diferente com o ouvido de Dionysius. Este naturalmente assume um tom acadêmico, desde que é um assunto clássico, presumivelmente manejado por 2 professores. Mas é uma tentativa muito direta e muito clara para provar a sobrevivência, mostrando que ninguém, a não ser aqueles 2 homens, poderia ter escrito a mensagem e que esta certamente estava acima do conhecimento e das faculdades de quem escreve. Esse escritor, que preferiu tomar o nome da Sra. Willett, em 1910 escreveu a frase ouvido de Dionysius. O lóbulo. Aconteceu que se achava presente Sra. Verral, esposa de um famoso homem de letras. Ela levou a frase ao seu marido. Ele explicou que o nome era dado a uma enorme pedreira abandonada em Siracusa, que tinha forma aproximada de uma orelha de jumento. Nesse lugar os infelizes atenienses prisioneiros tinham sido confinados, depois daquela famosa derrota que foi imortalizada por Tucídides. Tinha recebido aquele nome porque as suas peculiares condições acústicas tinham permitido que o tirano Dionysius ouvisse a conversa de suas vítimas. O Dr. Verraun morreu pouco depois.
Em 1914 as mensagens da Sra. Willett começaram a encerrar muitas referências ao ouvido de Dionysius. Estas pareciam provir do ilustre morto. Por exemplo, uma sentença dizia: lembra-se de que você não sabia e eu lamentei a sua ignorância dos clássicos. Ela se referia a um lugar onde foram postos os escravos e se liga a escuta também à acústica. Pense na galeria dos cochichos. Algumas das alusões, como as citadas, indicavam o Dr. Verral, enquanto outras pareciam associadas a outro cientista morto em 1910. Era o professor S. H. Butcher, de Edimburgo. A mensagem dizia assim: Pychan passeando de braço dado com o Canongate, isto é, Cambridge com Edimburgo. Esse estranho mosaico foi descrito por um guia como uma associação literária de ideias, indicando a influência de duas mentes desencarnadas. Essa ideia certamente foi desenvolvida, e ninguém poderá ler cuidadosamente o resultado sem se convencer de que ela tem sua origem em alguma coisa absolutamente distante de quem escreve. Tão recônditas eram as alusões clássicas que mesmo os melhores cientistas por vezes eram vencidos. E um deles declarou que nenhum cérebro de seu conhecimento, a não ser os de Verral ou de Butcher, poderia ter produzido aquilo. Depois de minucioso exame das mensagens, Sr. Gerald Balfour declarou que estava disposto a aceitar aqueles dois sábios como os verdadeiros autores do curioso quebra-cabeça literário. Parece que os mensageiros invisíveis se fatigaram de tão complicados métodos e a Butcher é atribuída essa expressão: essa velha atrapalhação é tão fatigante. Não obstante, o resultado alcançado é um dos mais marcantes êxitos nas pesquisas puramente intelectuais da SPR. O trabalho da SPR durante os recentes anos não tem melhorado a sua reputação e é com relutância que o autor, um dos seus mais velhos membros, é obrigado a dizê-lo. O mecanismo central da sociedade caiu nas mãos de um grupo de homens cujo único cuidado parece ser não provar a verdade, mas desacreditar o que parece sobrenatural. Dois grandes homens, Lodge e Barrett, enfrentaram a onda, mas foram vencidos pelos obstrucionistas. Os espiritualistas e especialmente os médiuns tinham aversão aos investigadores e a seus métodos. Parece que nunca ocorreu àquela gente que os médiuns são, ou deveriam ser, inertes, e que deveria haver uma força inteligente por detrás do médium, o qual apenas pode ser aconselhado e encorajado por uma simpatia suave e raciocinada, por uma atitude cheia de tato. Eva, médium de materializações, veio à França. Mas os resultados foram parcos e as precauções exageradas comprometeram os resultados que se tinham em vista. O relatório em que a comissão dá as suas conclusões é um documento contraditório, pois que, enquanto o ocasional leitor fica sabendo de seu texto que não houve resultados, pelo menos dignos de registro, o texto se acha ilustrado com fotografias de derrame de ectoplasma, exatamente, em ponto menor, aos que foram obtidos em Paris. Madame Bisson, que acompanhou a sua protegida a Londres, para infelicidade de ambas, naturalmente ficou indignada com tal resultado e o Dr. Geley publicou um trabalho incisivo no Boletim do Instituto de Metapsíquica, no qual expôs os erros da investigação e a desvalia do relatório. Os professores da Sorbonne devem ser desculpados por terem manejado Eva sem o menor respeito às leis psíquicas, mas os representantes de um organismo de psiquismo científico deveriam ter mostrado maior compreensão. O ataque ao Sr. Hoppe, o fotógrafo do psiquismo, foi examinado por uma comissão muito independente e ficou demonstrado que era inconsistente e, até, tinha sinais de uma conspiração contra o médium. Nesse caso tortuoso a sociedade foi implicada diretamente, desde que um de seus diretores participou das investigações e reportou os resultados no jornal, órgão oficial da sociedade. Toda essa história, inclusive a recusa da sociedade de enfrentar os fatos que lhe eram apontados, deixa uma sombra sobre tudo que lhes diz respeito.
A despeito de tudo que foi dito e feito, o mundo tem favorecido a existência da SPR e ela tem sido uma espécie de banco de redesconto para as ideias que sobre psiquismo impouso para os que foram atraídos para o assunto, embora ainda temessem um contato mais íntimo com uma filosofia tão radical quanto o espiritualismo. Houve um constante movimento entre os membros da direita no sentido da negação e da esquerda no sentido da aceitação. O simples fato da substituição de presidentes por espiritualistas profundos é um sinal de que o elemento anti-espiritual não era muito intolerante ou intolerável. De um modo geral, como toda instituição humana, ela está aberta para o elogio e para a censura. Se teve suas passagens sombrias, também foi ocasionalmente iluminada por períodos brilhantes. Constantemente tem lutado contra a acusação de ser uma mera sociedade espiritualista, o que a privaria da posição de judiciosa imparcialidade, que pretende ter, mas que nem sempre exercitou. Sua situação por vezes foi difícil e o simples fato de que a sociedade se tem mantido por tantos anos é uma prova de que tem havido alguma sabedoria em sua atitude. E de que podemos esperar que o período de esterilidade de mirrada crítica negativa esteja marchando para o seu termo. Enquanto isto, o Psychic College, uma instituição fundada pelo trabalho de autossacrifício do Sr. Joachim Mackenzie e sua senhora, tem mostrado amplamente que um severo interesse pela verdade e pelas exigências necessárias quanto às provas não é incompatível com o tratamento humano aos médiuns e uma atitude geralmente simpática em relação ao ponto de vista espiritualista. 18. Ectoplasma. Desde os primeiros dias, os espiritualistas têm sustentado que há uma base física material para os fenômenos. Na incipiente literatura espiritual encontram-se centenas de vezes as descrições de um denso vapor semiluminoso, que flui do lado ou da boca do médium e é fracamente visível no escuro. Tinham ido mais longe, observaram como esse vapor às vezes se solidifica numa substância plástica, de que são feitas as várias estruturas na sala da sessão. Uma observação científica mais rigorosa apenas confirmou o que esses pioneiros haviam verificado. Para citar alguns exemplos, o juiz Peterson declara que em 1877 viu com o médium W. Laurêncio uma nuvem floculenta, que parecia sair do lado do médium e que, gradativamente, formava um corpo sólido. Também fala de uma figura surgindo de uma bola de luz. James Curtis viu com Slade, na Austrália, em 1878, uma como que nuvem de vapor branco acinzentado se formando e aumentando, antes do aparecimento de uma figura inteiramente materializada. Alfred Russel Wallace descreve ter visto com o Dr. Monk, primeiro uma mancha branca que gradativamente se transformou numa coluna nevoenta. Essa mesma expressão coluna de nuvem é usada pelo Sr. Alfred Medley, em relação a uma aparição com o médium Williams, quando John King se manifestou. Fala também de uma nuvem fracamente iluminada. Com o médium Dedeome, Sir William Crookes viu uma nuvem luminosa, que se condensou numa mão perfeita. Sr. Abraque viu com a médium Helen Barry, em 1885, nos Estados Unidos, uma pequena substância branca, como uma nuvem, que se expandiu até ficar com 4 a 5 pés de altura e quando de súbito dela saiu a forma total, sólida, como uma sílfide, de Berta. Sr. Edmund Dawson Rogers, descrevendo uma sessão com Eglinton, em 1885, diz ter visto surgir do lado do médium uma substância esbranquiçada e fumacenta, que oscilava e pulsava. Sr. Vincent Tuvey, o conhecido sensitivo de Bournemouth, fala de uma substância vermelha, viscosa, saindo do médium. Um particular interesse é ligado a uma descrição dada pela maravilhosa médium de materializações, Madame de Esperance, que diz: parecia-me sentir que fios muito finos me saíam pelos poros da pele. Isto tem um importante contato com as pesquisas do Dr. Crawford e suas observações sobre os bastões psíquicos e a matéria como esporos.
Também encontramos em T Spiritualist que, quando o espírito materializado de Katia King se manifestava através da senhorita Florence Cole, era ligado ao médium por meio de fios nevoentos e fracamente luminosos. Como um acréscimo dessas abreviadas referências, vamos dar em detalhe 3 experiências da formação de ectoplasma. Um dos assistentes do grupo de Madame de Esperance deu a seguinte descrição. Primeiro foi observada no chão, em frente à cabine, uma mancha como uma fita nevoenta e esbranquiçada. Aumentou gradualmente, estendendo-se visivelmente como se fosse uma mancha animada de musselina, jazendo camada sobre camada no chão, até se estender por cerca de 3 pés e com uma profundidade de algumas polegadas, talvez 6 ou mais. Então começou a se erguer lentamente, mais ou menos ao centro, como se uma cabeça estivesse por baixo, ao passo que a fita nevoenta no chão começou a aparecer mais com musselina caindo em dobra junto da porção que se erguia misteriosamente. Depois atingiu 2 pés ou um pouco mais e parecia que uma criança estava debaixo dela, movendo os braços em todas as direções, como se por baixo estivesse manipulando alguma coisa. Continuava a se erguer, por vezes mergulhando um pouco para novamente se erguer mais, até atingir uma altura de 5 pés, quando sua forma pôde ser vista como se arranjando as dobras da roupagem em redor de sua forma. Então os braços se ergueram consideravelmente acima da cabeça e se abriram através de uma massa nebulosa de uma roupagem espiritual, e Yolanda se apresentou desvelada, graciosa e bela, com cerca de 5 pés de altura, com uma espécie de turbante na cabeça, do qual caíam sobre os ombros e as costas seus longos cabelos negros. O excesso de roupagem esbranquiçado se compôs em redor dela ou projetou-se no tapete, até ser utilizado novamente. Tudo isto se realizou em cerca de 15 minutos. O segundo relato é do Sr. Edmund Delson Rogers. Diz ele que na sessão exclusiva de Sr. Eglinton, havia 14 pessoas presentes, todas bem conhecidas e que havia luz suficiente para permitir que o escrevente do relatório observasse bem a todos e a tudo na sala, e quando a forma ficou à sua frente ele era perfeitamente capaz de notar todos os detalhes. Em estado de transe, Eglinton passeou pela sala, entre os assistentes, durante 5 minutos, e então começou delicadamente a tirar de seu lado e a tirar em ângulo reto uma substância fumacenta e esbranquiçada, que caía à sua esquerda. A massa de matéria branca no chão ia aumentando de largura, começou a pulsar e a se mover para cima e para baixo, oscilando para um lado e para o outro, como se a força motora estivesse por baixo. A massa cresceu até 3 pés de altura e logo depois a forma cresceu rapidamente, silenciosamente até a plena estatura. Por um rápido movimento das mãos, Sr. Eglinton separou o material branco que cobria a cabeça da forma e aquele caiu para trás, sobre os ombros, tornando parte da indumentária do visitante, o laço de ligação, o fio esbranquiçado que saía do lado do médium, foi cortado ou se tornou invisível, e a forma avançou para o Sr. Everett, deu-lhe um aperto de mão e correu todo o círculo, tratando cada um da mesma maneira. Isto aconteceu em Londres, em 1885. A última descrição é de uma sessão em Argel, em 1905, com Eva C., então conhecida como Marthe Beraud. Assim descreve Madame X. Marthe estava só na cabine, nessa ocasião. Depois de esperar cerca de 20 minutos, ela mesma abriu completamente a cortina e se sentou em sua cadeira. Quase imediatamente, estando Marthe bem à vista dos assistentes, suas mãos, a cabeça e o corpo bem visíveis, vimos uma coisa branca, de aparência disforme, se formando junto a ela. A princípio parecia uma grande mancha nevoenta perto do cotovelo direito de Marthe e parecia ligada a seu corpo. Era muito móvel e crescia rapidamente para cima e para baixo, assumindo finalmente uma aparência de certo modo amorfa de uma coluna nevoenta, que ia desde cerca de 2 pés acima da cabeça de Marthe até os seus pés.
Não me era possível distinguir nem as mãos nem a cabeça. O que eu via era semelhante a nuvens brancas e floculentas, de brilho variável, que se iam condensando gradualmente, e se concentrando como que em redor de um corpo para mim invisível. Eis um relato que se pode comparar de modo maravilhoso com os que foram citados, de sessões realizadas há muitos anos. Quando examinamos as descrições do aparecimento de ectoplasma em círculos espiritualistas há 40 ou 50 anos, e as comparamos com o que ocorre em nossos dias, vemos como os primeiros resultados eram mais ricos. Os métodos não científicos estavam em voga, conforme o ponto de vista de muitos modernos investigadores do psiquismo. Contudo, os primeiros investigadores pelo menos observaram uma regra de ouro. Cercavam o médium de uma atmosfera de amor e simpatia. Discutindo as primeiras manifestações ocorridas na Inglaterra, disse Spiritualist, num artigo de destaque. A influência do estado espiritual dos observadores encontra uma expressão ótica nas sessões de materializações. A gente mundana e suspeitosa consegue as manifestações mais fracas, então os espíritos por vezes têm apenas uma expressão, como de costume, quando a força é pouca. Isto é singularmente exato como descrição de muitos rostos em sessões com EVC, o povo espiritual, em cuja presença os médiuns se sentem muito felizes, veem muito mais e melhores manifestações. Conquanto os fenômenos espirituais sejam regidos por leis fixas, aquelas leis funcionam de certa maneira na prática que, inquestionavelmente, o espiritualismo assume mais o caráter de uma relação especial para a gente escolhida. Sr. Brackett, autor daquele notável livro que é Materializing Parations, exprime a mesma verdade por outras palavras. Aliás, do seu ponto de vista e cita a ironia dos chamados círculos científicos, mas encerra uma verdade profunda. É antes o espírito de suas palavras do que a sua significação literal que ele quer exprimir. A chave que abre as portas de outra vida é pura afeição, simples e confiada como aquela que leva a criança a tirar os braços em redor do pescoço de sua mãe. Para aqueles que se prezam acima de seu alcance espiritual, isto pode parecer uma submissão àquilo que chamam faculdades mais altas. Neste caso posso dizer verdadeiramente que enquanto adotei essa atitude, sinceramente ou sem reservas, nada aprendi a respeito dessas coisas. Em vez de obumbar a minha razão e o meu raciocínio, isso abriu a minha mente a uma percepção mais clara e mais inteligente do que ocorria à minha frente. Esse espírito de delicadeza, de bondade amorosa que, mais do que qualquer outra coisa, coroa de eterna beleza os ensinos do Cristo, deveria encontrar completa expressão em nosso contato com aqueles seres. Se alguém, ao ler esta passagem, pensasse que o autor era um pobre maluco fanático, sobre o qual qualquer médium desonesto pudesse impor-se facilmente, um relance sobre o seu excelente livro provaria o contrário imediatamente. Além disso, o seu método deu resultados. Estava ele lutando com a dúvida e a perplexidade quando, a um terno conselho de um espírito materializado, decidiu pôr de lado toda a reserva e saudar essas formas como queridos amigos mortos, que tinham vindo de longe e tinham lutado para chegar a mim. A mudança foi instantânea. Desde aquele instante as formas, às quais parecia faltar vitalidade, tornaram-se animadas de uma força maravilhosa. Eles avançaram para me cumprimentar, braços delicados me enlaçaram. Formas que tinham sido quase mudas durante a minha investigação agora falavam livremente. Rostos que tinham revestido mais o aspecto de máscara, do que de vida real, agora irradiavam beleza. Aquilo que se dizia minha sobrinha. Cumulou-me de demonstrações de carinho. Lançando os braços em redor de mim e debruçando a cabeça sobre o meu ombro, olhou para cima e disse, agora podemos vir tão perto do Senhor. Foi uma pena que a você não tivesse tido uma oportunidade de exibir seus dons numa atmosfera amorosa, numa sessão à velha moda espiritualista.
É muito provável que o resultado tivesse sido muito diverso quanto às materializações. Como prova disso, Madame Bisson, numa íntima sessão particular com ela, obteve maravilhosos resultados, jamais alcançados através dos métodos desconfiados dos investigadores científicos. O primeiro médium de materializações que se pode dizer que tenha sido investigado com cuidados científicos foi essa moça Eva, ou Eva C., como é geralmente chamada, pois seu nome era Carriere. Em 1903 foi examinada numa série de sessões em Vila Carmen, em Argel, pelo professor Charles Richet, e foi a sua observação desse material esbranquiçado, que parecia sair do médium, que o levou a cunhar o vocábulo ectoplasma. Eva tinha então 19 anos e estava no auge de suas forças, que foram gradativamente minadas por longos anos de investigação sob constrangimento. Tentaram pôr em dúvida os resultados constatados por Charles Richet, pretendendo que as figuras materializadas eram, na verdade, um disfarce doméstico. Mas a resposta final foi que as experiências tinham sido realizadas a portas fechadas e que semelhantes resultados tinham sido obtidos muitas vezes. É uma justiça poética pensar que o professor Richet tenha sido submetido a essa crítica deselegante e deprimente, porque em seu grande livro 30 anos de pesquisas psíquicas, é ele ainda mais deselegante para com Juliette e Alexandre Bisson médiums, acreditando em cada história para seu descrédito e agindo continuamente de acordo com o princípio de que ser acusado é o mesmo que ser condenado. Em seu primeiro relatório, publicado nos Anais da Ciência Psíquica, Richet descreve minuciosamente a aparência com o médium Eva C., da forma materializada de um homem que dizia chamar-se Bien-Boa. Diz o professor que essa forma possuía todos os atributos de vida. Anda, fala, move-se e respira como um ser humano. O corpo é resistente e tem certa força muscular. Nem é uma figura de gesso, nem uma boneca ou uma imagem refletida num espelho. É um ser vivo, é um homem vivo, e há razões para resolutamente pôr de lado qualquer outra suposição que uma ou outra dessas duas hipóteses, de que seja um fantasma com atributos de vida, ou de que seja uma pessoa viva, fazendo um papel de um fantasma. Ele discute minuciosamente as suas razões para afastar a possibilidade de ser um caso de desdobramento da personalidade. Descrevendo o desaparecimento da forma, diz ele: Bien-Boa procura, segundo me parece, vir ao nosso meio, mas anda cocheando e hesitante. Não poderia dizer se ele anda ou desliza. Em certa ocasião escorrega e quase cai, mancando como se a perna não pudesse suportá-lo. Dou a minha própria impressão. Então se encaminha para a abertura da cortina e subitamente mergulha, desaparecendo no chão. Ao mesmo tempo ouve-se um claque. Claque. Como o ruído de um corpo atirado no chão. Enquanto isto acontecia, a médium era vista perfeitamente na cabine por um assistente, Gabriel Delany, editor da Revista do Espiritismo, Revue do Spiritisme. Continua Richet. Pouco tempo depois, 2 ou 3 minutos, bem aos pés do general, à abertura da cortina, vemos novamente a mesma bola branca, a sua cabeça no chão. Sobe rapidamente, quase vertical, atinge a altura de um homem, então de súbito cai no chão, com o mesmo barulho de claque. Claque. De um corpo que cai no chão. O general sentiu o choque dos membros que, caindo, bateram violentamente em suas pernas. O súbito aparecimento e desaparecimento parecia tanto uma ação através de uma porta falsa que no dia seguinte Richet fez minuciosa observação nos ladrilhos do piso, bem como no teto da garagem que ficava embaixo, mas não encontrou o mais leve indício de uma porta falsa. Para afastar os rumores de sua existência obteve posteriormente um certificado do arquiteto. O interesse desses registros das primeiras manifestações aumentou pelo fato de que, ao tempo, a médium obtinha materializações completas, enquanto posteriormente,
Em Paris, estas eram extremamente raras em suas sessões. Uma curiosa experiência com Biemboa foi tentar que ele soprasse num frasco contendo uma solução de barita, para ver se a respiração mostrava óxido de carbono. Com dificuldade a forma fez o que lhe pediam e